Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa live aí no gravado e talvez, assista num horário diferente que eu tô fazendo. Que agora é bom dia de uma quarta-feira, né? Dia 30 de junho. Vamos fechar o mês aí com chave de ouro. Quase metade do ano já se foi, né? Um semestre de 2021. É isso aí. Como o tempo voa. Vamos lá, né? Enquanto aí o pessoal vai entrando, o Instagram entregando aí a live. Deixa eu tomar o meu café. Hoje a caneca vai ser assim, ó, amarela, né? É importante o amarelo na nossa vida. E você vai tomando um cafezinho aí comigo também, né? Pra gente iniciar mais um dia de trabalho, mais um dia de muitas realizações, conquistas, né? Metas batidas, objetivos aí focados e alcançados. É isso que eu desejo para todos vocês, para a comunidade aí de empreendedores. Então é isso lá, vamos tomando nosso café. É uma alegria, né? Mais uma vez, né? Dizer para todos que estar aqui com vocês, né? Realizando essa live, participando, né? Realizando essa live, gerir para lucrar, para passar aí um pouco mais, né? Do que eu acredito que sejam a forma como nós podemos, dentro dessa jornada empreendedora, buscar aí, né, ter negócios mais lucrativos, mais prósperos, porque essa série, né, a Gerir para Lucrar, o objetivo principal dela é justamente focar em 6 passos que vão te conduzir aí, né, a ser gestor da sua própria empresa, a ser gestor aí da sua pequena empresa, para que você possa, né, agir de uma forma mais estratégica, para que você possa crescer dia após dia, alcançar mais clientes, né, ter mais lucro. Então é isso que eu desejo para todos vocês aqui quando eu me comprometi a realizar essa série de lives. Bom dia, Nayara, bom dia, Rodrigo. Bom, né? E também, quando eu resolvi, né, igual dia sim, dia não, eu tô aqui desde a semana passada, a gente começou na terça-feira passada, né, e dia sim, dia não, eu estou aqui, né, para passar aí um dos passos para você realmente buscar ter mais clientes, buscar ter mais lucro, mas acima de tudo ter uma empresa sustentável em alicerces, né? Em bases que vão fortalecer o seu crescimento. Então, dia sim, dia não, eu tô aqui desde a semana passada. Hoje já é o 5º passo, a 5ª live, e a gente vai ter a última live agora na sexta-feira também, às 7h55. Então, nós estamos aí nessa caminhada, nessa jornada, justamente para buscar que a gente consiga, né, criar essa comunidade de empreendedores de sucesso. Bom dia, Guto. Bom, então, eu falei para vocês, né, que essa série também é uma das formas de vocês conhecerem um MS6, Mentalidade Empreendedora dos 6 Pilares, que é um método que eu desenvolvi, né, para ter aí a prosperidade, para ter aí a lucratividade com a minha pequena empresa, que é a Escola Pequenas Empresas, a EPE. E eu venho todas as lives falando, e eu vou reforçar, e essa eu preciso reforçar, porque como a gente viu lá na live número 1, é a força do nosso pensamento, né? É justamente a forma como a gente conduz aí a nossa postura mental que pode levar a gente alcançar resultados melhores, seja na vida pessoal também, mas também na vida dos nossos negócios. Então, o que eu sempre falo é que eu acredito, né? Eu tenho realmente uma crença muito forte de que a gente pode viver, qualquer pessoa pode viver com plenitude e sucesso unicamente dos rendimentos do seu próprio negócio. Eu realmente acredito que o empreendedorismo é o caminho para a gente ter aí sermos, né, os autores dos nossos próprios resultados, para que a gente possa viver de fato do que a gente ama, para que a gente possa ter nossa liberdade geográfica, nossa liberdade financeira, nossa liberdade de tempo, de horário. Então eu verdadeiramente acredito nisso.
E é isso, né, que eu venho propagando aqui em todo o meu conteúdo, em todas as minhas lives, em tudo que eu preparo aqui é com esse foco. Nós falamos também lá na live sobre criar uma cultura forte, sobre propósito, e eu falei qual é o propósito da EPE, e justamente, né, é fortalecer aí o meio empreendedor, né, mostrar aos empreendedores que nós temos sim a capacidade, a potencialidade de fazer os nossos negócios crescerem, que a gente precisa ter esse foco também no crescimento, né? Que a gente precisa entender que o nosso negócio tem uma potencialidade, que nós somos capazes sim, apesar de todas as ameaças, das nossas travas internas, basta a gente ter essa postura mental, né? Da gente realmente entender a realidade, analisar os mercados, ver o que a gente pode neutralizar aí de ameaça, não ficar ancorado só em justificativas, buscar a autorresponsabilidade, trabalhar a cultura na nossa empresa, a liderança, focar, né, em buscar clientes que compactuam dos nossos valores, porque eu disse muito, né, que sucesso para mim é a gente viver de acordo com os nossos valores. Então a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa pensar nisso. E é isso que eu venho, né, buscando aí ao longo de todos esses passos da gente fomentar. Bom dia, Mônica. Bem, e aí a gente falou também na última live, na live de segunda-feira, sobre o conhecer profundamente os nossos clientes, da gente ter o cliente na centralidade dos nossos negócios. Porque quando a gente coloca o cliente, né, no centro do nosso negócio, ou seja, a gente entende que as nossas empresas, elas na verdade, elas resolvem um problema do cliente, ou seja, elas estão fazendo um trabalho pelo cliente, a gente busca entender verdadeiramente o que eles demandam, nós vamos aí oferecer experiências exclusivas, experiências únicas, nós vamos oferecer experiências que vão superar as expectativas dos nossos clientes, e a partir disso, com certeza a gente vai manter mais relacionamento, a gente vai vender mais, a gente vai ter mais clientes, a gente vai trazer mais indicações. Então, esses foram os passos que nós fomos falando até então. E hoje nós vamos falar do quinto passo, que é estabeleça os processos internos dentro da sua empresa, né? E nesse ponto tem muita relação com todos os outros passos, obviamente, mas ele tem muita relação com o passo anterior do conhecer profundamente nossos clientes. Tomar o café enquanto isso, vocês já dão os coraçõezinhos e já tentam compartilhar aí a live. Bom, então vamos iniciar aí nossa live de hoje. Acima de tudo, eu quero fortalecer a nossa mente, da gente colocar, né? Acreditem em vocês, acreditem no negócio de vocês. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes nos relacionamentos que eu tenho com os empreendedores, nós estamos falando aqui de conhecer os clientes, né? E eu também tenho muito contato com os empreendedores, que são os meus clientes, né? Muitos deles me falam assim: ai, Érica, mas eu trabalho e eu não tenho o resultado que eu quero na minha empresa. Eu não consigo vender, eu não consigo atrair as pessoas, não consigo atrair os clientes, eu tenho muita dificuldade. Empreender no Brasil é muito complicado, porque nós temos altas taxas de impostos. Ah, por que isso? Porque o governo, por causa da pandemia. E começa assim, meio que uma lamúria, né? Um muro de lamentações. E é por esse sentido que eu falei, né? Busquei muito aqui trabalhar na live 1 e na live 2 essa questão da postura mental, do mindset de crescimento, do assumir a autorresponsabilidade, porque a gente tem sim essas interferências do externo. É óbvio que a gente falou aqui sobre encarar a realidade, a gente não pode negar isso, né? Porém, nós não podemos nos ancorar nessas justificativas, e eu acredito muito que a partir então do conhecer o cliente e principalmente de estabelecermos processos internos dentro de nossas empresas, é que nós vamos de verdade assumir essa autorresponsabilidade no nosso negócio, e a partir desse ponto, né, a partir desse item, nós vamos conseguir entender o que no nosso negócio a gente pode fazer de melhor para lidar com essa realidade e vencer, mesmo com todos esses problemas, né? Mesmo com todas essas barreiras, conseguir aí proporcionar uma excelência, ou seja, proporcionar algo verdadeiro, algo que o cliente deseja, até superior ao que ele está esperando. Então,
acredite nisso, acredite que o seu negócio é capaz. Às vezes pode estar te faltando direcionamento. Então, o que eu tô aqui é justamente mostrando isso, tentando passar aí, né, justamente o passo a passo que eu desenvolvi para minha empresa, o passo a passo que eu passo nas minhas consultorias, que eu passo nos meus cursos, que os meus clientes, os meus alunos estão conseguindo obter aí de resultado. Então, se você está faltando esse direcionamento, acredite que com o método você vai alcançar. Eu estou aqui para te ajudar a transformar, então, a sua pequena empresa aí num negócio próspero, num negócio lucrativo. Quero fazer só um parênteses antes, só rapidamente também aqui, de continuar. Eu tô falando desses outros passos dessas lives, e se você por acaso tá caindo aqui de paraquedas, tá assistindo no gravado, né? Essa é a primeira vez que você tá assistindo, essa é a primeira live, já vindo no passo 5, eu recomendo fortemente que você volte para os outros passos e assista todas as lives, inclusive comente para eu saber o que você tá achando, porque eles têm uma sequência, estão todos salvos aí no IGTV da EPE. Você vai lá e confere, porque eu acho que você vai entender a lógica do que eu tô falando, tá? Bom, vamos então pensar sobre processos. A Nayara, que tá aqui acompanhando a live, ela trabalha muito com processos, então ela também pode me falar aí, né? E ela sabe dos benefícios que os processos têm dentro de empresas, principalmente empresas muito grandes, que já adotam aí essa gestão de processos. Elas sabem que a gente não pode ficar com as coisas na nossa cachola, né? Que isso tem que estar documentado. Mas não sei se vocês já repararam, mas a gente usa a palavra processo em vários, no nosso dia a dia, assim, em vários contextos, né? Toda hora a gente fala a palavra processo. Não sei o que, isso aqui é um processo. Esse é um termo muito usual, assim como a palavra, por exemplo, estratégia, né? A palavra processo, ela também aparece no nosso vocabulário, assim, constantemente. Não sei se vocês já repararam, e a gente usa toda hora essa palavra. Então me contem aqui se vocês também têm usado essa palavra para processo. Eu, inclusive, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi lá no dicionário e trazer aí o significado da palavra processo, né? Como tem aparecido isso no dicionário. Então, se você digitar lá, e aí assim, não é aquele dicionário Aurélio que a gente usava no nosso tempo, né, de escola. Agora eu tô usando o dicionário, por exemplo, do Google, que você coloca lá, processo. Quando você digita, você vai ver que vem uma série de significado mesmo. E é por isso que, de uma certa maneira, a gente usa essa palavra no nosso dia a dia, no nosso vocabulário, a todo momento. Então, aparece ação de proceder, ação ou operação contínua e prolongada de alguma atividade, então, ou curso, decurso, segmento, né? Sequência contínua de fatos ou fenômenos, né? Que apresentam uma certa regularidade, né? Que vão aí dando, realmente reproduzindo aí um andamento, um desenvolvimento. Também aparece, vou parar aqui e vou compartilhar outro. Também aparece um método empregado para se fazer alguma coisa, uma maneira, um procedimento, um conjunto de papéis relativos a um assunto pendente qualquer que é encaminhado aí, né, a um órgão administrativo, um ofício administrativo oficial, uma maneira de comportar, uma maneira de se portar. Então, enfim, perceba, a palavra processo, ela é do nosso cotidiano porque ela representa de fato muita coisa. Mas se a gente for analisar aí, né, for a fundo, ela tem muito a ver com esse desenvolvimento, né, com esse percurso, com essa etapa, né. Eu não coloquei aqui ainda, acho que não trouxe, mas ainda tem significado. A gente pode usar a palavra processo aí no contexto jurídico, ele aparece muito, né? Processos aparece muito no contexto jurídico, aparece muito no contexto médico, no contexto físico. Então eu não trouxe todos os significados aqui, mas ele é sim um termo muito utilizado, né? Um termo que a gente vê comumente aí. Mas tomar mais um cafezinho. Mas o que nos interessa aqui, né, é entender o contexto, né, a palavra processo dentro aí do contexto empresarial, dentro do contexto corporativo e mais ainda dentro do contexto da nossa pequena empresa, né, do nosso negócio ali, de quem está começando ou de quem já está há um tempo aí no mercado, mas tem uma pequena empresa e está buscando aí melhorar. Então, a gente precisa entender o que é processo nesse contexto
empresarial e de pequena empresa e por que é tão importante estabelecê-los, né? Estabelecer os processos aí em nossos negócios. Estabelecer processos em nossa pequena empresa, mesmo que a gente seja um MEI, mesmo que a gente seja uma única pessoa, que nós sejamos a nossa empresa. Então, independente do tamanho da sua pequena empresa, a gente precisa sim estabelecê-los em nossos negócios. E aqui, né, uma coisa que eu preciso deixar bem clara e bem entendida é que quando a gente entrega aí, né, um produto ou um serviço aos nossos clientes, ou seja, nós somos massagistas e nós vamos entregar um produto, né, vamos fazer um serviço para o cliente. Nós somos uma empresa de venda de artesanatos, como da Mônica, né? Então, toda vez que a gente entrega um produto ou um serviço aí para o cliente, nós estamos realizando uma série de atividades para que esse produto e esse serviço de fato aí cheguem, né, às mãos aí dos nossos clientes, concordam? Então tem sim uma série de atividades. Por exemplo, a Mônica tem que comprar tecidos, a Mônica tem que preparar, né, fazer de fato a produção, ela tem que conversar com os clientes para fazer esse atendimento, ela tem que embalar, depois ela tem que fazer a entrega. Então tem sim uma série de atividades que são desempenhadas aí dentro da nossa empresa para que esse produto ou esse serviço chegue nas mãos aí dos clientes. E concorda comigo que quanto mais a gente faça isso de uma forma padronizada, mais a gente garante a satisfação dos nossos clientes. Porque se você faz isso de uma forma meio descontrolada, você não vai saber realmente identificar aí como você pode entender a satisfação, né, do seu cliente. Então você precisa sim ter uma padronização das suas atividades. Então, e quando você tem essa padronização, você também consegue, né, identificar de uma forma mais clara, mais abrangente, né, quais são os pontos de melhoria aí dessas suas atividades para que você possa ir aperfeiçoando. Então, sim, gente, toda empresa, ela possui processos. Então, vamos sintetizar aqui. Dentro do contexto empresarial, dentro do contexto das nossas pequenas empresas, processo é uma sequência de atividades que são realizadas com o objetivo de satisfazer o cliente final dessa empresa. Então, essa sequência de atividades que no final de tudo, o objetivo final, você faz isso em sequência, é com o único fim de que você garanta que o seu cliente vai ter aquilo que você demandou, né, de uma forma que ele vai estar acima até, se possível, do que ele espera do seu desempenho, das expectativas dele. E aqui, uma coisa que eu preciso deixar claro é que quando a gente mapeia, né, ao mapear, quando a gente desenha, quando a gente monta, quando a gente escreve, quando a gente detalha o fluxo, né, destes processos, ou seja, o fluxo dessa série de atividades, né, você está definindo então como as coisas, né, como as atividades são realizadas aí dentro da sua pequena empresa, como cada coisa no início, meio e fim acontece, inclusive com os responsáveis e os prazos. Perceba que eu usei aqui os verbos mapear, detalhar, desenhar, escrever. Então, todos esses foram verbos que eu utilizei para você entender que quando a gente fala de gestão por processos, nós temos que descrever, nós temos que detalhar, nós temos que sim ter isso documentado. E sim, pessoal, não importa o tamanho da sua empresa, não importa se a sua empresa, como eu disse, é você. Você precisa ter descrito isso.
você só vai estar com os alicerces para o crescimento, né? Você só vai ter os fundamentos, as bases para você crescer, se você entender que desde o dia 1 de operação, se você tiver isso descrito, você vai, por exemplo, até tirar férias. Olha que maravilha, né? A gente fala assim. Mas sim, se você entender, olha, hoje eu tô no meu negócio, hoje é como se fosse o último dia que eu fizesse parte do meu negócio. Se amanhã uma outra pessoa vier aqui e quiser fazer as atividades que eu desempenho, ela conseguirá fazer? Então, quando você pensa assim, quando você entende que você precisa sim descrever, né? Ter isso documentado. Pode ser no documento de Word, pode ser uma planilha de Excel, pode ser até, se você quiser começar com post-its que você vai colando na sua parede aí. Pode ser, ou se você já usar aí uma ferramenta gratuita, que já existem softwares gratuitos, que a gente chama de modelagem de processos, que fazem as caixinhas dos fluxos, né? Que fazem as etapas, colocam passo a passo ali. Você pode usar também esses softwares que já existem, que a gente chama de modelagem de processos, Visage, que existem outras ferramentas para isso. Se você... Não importa, você vai fazer então post-it, Word, comece. Você precisa ter isso aí descrito. Por exemplo, se você tem um processo de atendimento de cliente, como que você faz isso? Você recebe as suas encomendas pelo direct do Instagram, pelo WhatsApp? Como que funciona isso? Por onde que vem? Como que você... qual o prazo que você dá de resposta para esse atendimento desse cliente? Assim que ele te manda um pedido, você demora 1 minuto, 10 minutos, 1 dia, 2 horas? Documente isso com esses prazos, com esses detalhamentos. Como que você faz cada uma das suas atividades. E olha, eu recomendo que você faça isso, né, para todas as atividades. Mas, se você achar que é demais, no começo faça para as principais, para que você acredite que sejam as principais. Vamos fazer uma metáfora, que eu acho que é a metáfora melhor da gente usar aqui, que é a gente pensar como se fosse uma receita de bolo. Pensa então numa receita de bolo, né? Quanto mais detalhado for essa receita de bolo, concorda que mais chances, né, você terá de chegar ao resultado final desse bolo, como se esse bolo fosse realmente gostoso, tivesse ali, você conseguisse de fato entregar, fechar o bolo ali, mostrar o bolo de chocolate. Então, se você tem lá, se tem até detalhes assim, até da marca que você vai comprar da farinha de trigo, quantas colheres você vai colocar, o tamanho da colher de sopa, porque às vezes a gente coloca assim, né, 2 colheres de sopa, mas às vezes a pessoa não sabe qual o tamanho da colher de sopa. Concorda que quanto mais detalhado você tivesse essa receita de bolo, e aí ali nos ingredientes, mas também no modo de preparo, o tempo do forno, o tempo que você vai ficar assando, você concorda que quanto mais detalhado você tiver essa receita de bolo, né, você ao final terá um bolo um bolo que vai estar mais coerente com o que era o bolo da pessoa que produziu aquela receita? Então essa eu acho que é a metáfora, né, que é fácil de entender, é fácil da gente associar aí ao nosso negócio. Quanto mais as suas atividades, né, essa sequência de atividades que você executa dentro da sua empresa para entregar o produto ou o serviço para o seu cliente estiverem detalhadas, assim, serem de formas minuciosas, mais chances você tem, por exemplo, do seu colaborador garantir que ele vai ofertar para o seu cliente o mesmo atendimento que você, dono, acredita que é o ideal. Concordam comigo? Então, concorda que se você pensa assim, desde o dia 1 de operação do seu negócio, quando o seu negócio ainda é pequenininho, e você já começa a documentar isso, à medida que você vai crescendo, à medida que outros colaboradores vão entrando na sua empresa, né? E você tem esse documento no qual a pessoa pode utilizar como referência de treinamento, mais chances você tem de ter os resultados que você deseja. Então, se você já está aí operando, não tem ainda esses procedimentos documentados, eu sugiro fortemente que você o faça, né?
E assim, essa é uma área que eu gosto muito, muito, muito mesmo, porque como eu trabalhei com gestão da qualidade, né, como eu estudei muito sobre gestão da qualidade, vi várias ferramentas e eu vejo quanto que ter realmente isso documentado traz, além de tudo, uma produtividade pra gente, né? Essa é uma área que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Vou falar que quase que é uma das áreas que eu mais gosto dentro das empresas. Então, eu, de verdade, porque eu gosto, como eu estou dizendo, se você tiver dificuldade em mapear processos dentro da sua empresa, pode me mandar aqui uma pergunta no direct, o que for, para a gente conversar mais sobre isso, porque eu tenho a intenção, de fato, de te ajudar aí nesse sentido, né? E como a gente falou lá na última live, concorda comigo que quando você tem, então, esses processos definidos, esses processos documentados aí, né? Eu brinquei aqui antes que a gente pode até tirar férias, mas é porque, de fato, né, muitos empresários, muitos donos de empresas falam, sério, eu posso sair da empresa porque se eu sair de férias, ninguém vai fazer igual eu faço. A gente tem essa mania de falar, né? Fala assim, ninguém vai fazer igual eu faço. Então, a gente nem sai de férias, a gente acaba virando, de fato, refém da nossa empresa aí, né? Mas o que eu queria dizer é que quando eu falei na live passada, na live 4, de aprofundar o conhecimento sobre o cliente, né? Eu acredito que o principal benefício aí que a gente tem com processos internos, na hora que a gente estabelece os processos internos é justamente a gente conseguir, né, entender aonde que nós estamos desperdiçando o nosso tempo ou o nosso dinheiro aí em atividades que não agregam valor para o nosso cliente. E é por isso que eu falei que a gente precisa conhecer o cliente, porque se você conhece o seu cliente, sabe de fato o que ele espera, você vai ver, na hora que você está mapeando, você vai falar, gente, para que eu estou fazendo, por exemplo, assim, 10 vezes no dia uma conferência de um extrato bancário? Isso tem valor para o meu cliente? Eu sei que para o seu negócio, né, na saúde financeira que a gente vai falar na live 6, isso tem referência, mas isso não é vamos falar assim, uma atividade que agrega valor para o seu cliente. Você pode fazer isso de uma forma mais eficiente? Como que você pode fazer? Então, você conhecendo o seu cliente, os processos da sua empresa, eles precisam ser definidos sempre com atenção no cliente, pensando, isso justifica para o meu cliente, né? Isso justifica para o que o meu cliente está querendo? A gente que quando eu trabalhei também em concessionária de veículos, e a gente vê muito isso adotado em concessionária por conta da indústria automotiva que trouxe muito essa questão de processos, ficou nítido para mim entender aonde que eram atividades que a concessionária realizava, por exemplo, no pós-venda, que não agregava valor para o cliente e que poderiam ser eliminadas aí dessa sequência de atividades. E na nossa pequena empresa da mesma forma. Na hora que você mapeou, você vai entender, nossa, isso aqui não faz valor nenhum para o meu cliente, ele não enxerga nada disso. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou desperdiçando meu tempo e meu dinheiro em fazer essa atividade aqui, se não tem valor para o cliente, né? Então, isso para mim essa é, sem dúvida para mim, uma das principais qualidades, benefícios que a gente tem, que a gente colhe com essa gestão por processos. É óbvio, né, que como a gente falou na última live, você tem que conhecer esse seu cliente, você ter esse conhecimento profundamente para saber o que ele de verdade espera. Por isso que a gente tem tudo uma conexão, por isso que eu falei que o passo 4 tem muita conexão aqui com o passo 5 de estabelecer processos. Tem uma frase muito emblemática do Peter Drucker. Para quem não conhece o Peter Drucker, gente, ele é o pai da administração. Ele escreveu há muitos anos atrás coisas que ainda hoje são extremamente válidas e relevantes. E eu gosto muito de estudar esse autor. E ele tem uma frase muito emblemática, citação, que fala o seguinte: nada é menos produtivo do que tornar mais eficiente o que não deveria ser feito por nenhum de nós. Então, ou seja, às vezes você uma coisa que não deveria ser feita por ninguém da sua empresa, né? Você não deveria estar fazendo aí na sua empresa, você está colocando um monte de gente para fazer e não tem nada de eficiente nisso. Então, por isso que essa citação eu acho que ela é extremamente
reflexiva e ela é extremamente inteligente, né? Pra gente, justamente com um olhar bem crítico, a gente ter uma reflexão bem crítica nisso daí e a gente avaliar, né? Tem alguma coisa dentro da minha empresa que eu estou executando hoje aqui que eu poderia eliminar, que não ia causar nenhum impacto na percepção do cliente? Ou seja, se eu tirar aqui de dentro do que eu faço, o cliente não vai nem perceber que eu tirei, ou seja, não está causando nenhum impacto para ele. Tem algo que eu possa eliminar, que eu esteja fazendo aqui, que não vale, que eu posso realmente descartar? Essa é uma reflexão que o Peter Drucker nos provoca, né? Aí com essa citação, e eu acredito que a gente só consegue fazer essa reflexão se nós tivermos os nossos processos mapeados, se a gente tiver essas atividades documentadas. A gente não guarda nada na cachola, gente. O nosso cérebro, ele tem caixinhas, a gente não consegue guardar tudo. E não fique guardando na sua cabeça coisas que você faz na sua empresa, não, porque isso não dá certo. A gente não sabe, a gente não tem esse poder. E como que você vai querer que um funcionário seu faça algo se isso não está documentado, não tem ali, né, definido como que é o passo a passo? Só um parênteses que eu preciso fazer aqui. O fato de você ter processos robustos dentro da sua empresa e bem delimitados não exime de forma alguma a necessidade de você treinar os seus colaboradores, de você manter o foco aí no treinamento deles também. A gente precisa sim treinar, não é simplesmente, não, agora eu tenho tudo documentado, porque isso eu já vi acontecer, tá, gente? Então por isso que eu tô falando. Agora eu tenho tudo documentado, joga aqui pra ele esse manual aqui, joga esse manual do passo a passo e ele que se vira, porque tá tudo escrito aí, ele tem que ser capaz de decifrar isso. Não façam isso, não é isso. Isso não exime o treinamento que a gente faz para os nossos colaboradores. O que a gente precisa entender é que esses processos internos, né, eles trazem sim inúmeros benefícios para o nosso negócio, e a partir do momento que a gente implanta uma cultura de entendimento que esses processos têm muito valor para a nossa empresa, ou seja, você percebe assim, nossa, realmente essa cultura de processos, né? Eu implementasse uma gestão por processos na minha empresa, vão trazer vários benefícios, deixa eu realmente acreditar nisso, deixa eu ver valor nisso. Eu quero fazer aqui hoje com você isso. Enxergue o valor nisso. Se você enxergar valor nisso, você vai refletir, você vai parar aí para dentro da sua empresa e vai começar a fazer. Então, o que eu resolvi fazer aqui, né? Eu resolvi trazer uma série aí de benefícios que a gestão de processos provoca em nossas pequenas empresas, para vocês, de uma vez por todas, não terem aí essa limitação, esse bloqueio, essa crença limitante de que pequena empresa não precisa ter processo. Não é isso, gente. Pequena empresa precisa ter processo, sim. Se você já faz isso desde o primeiro dia, igual eu tô falando aqui, pensa quando você crescer, olha que maravilha, você já vai ter tudo aí documentado e os processos vão evoluindo, obviamente, né? Então, você vai melhorando, você vai conseguindo enxergar. Então, desde o primeiro dia de operações, mapeie como as suas atividades são realizadas aí. Pensa na receita de bolo. Quando você tem essa gestão por processos, então o primeiro benefício que você tem aí na sua empresa é que você começa a tornar o trabalho mais visível, né? Você começa a enxergar como que o fluxo das atividades, das informações, dos materiais, né, são aí realizados. Lembra que a gente falou, né? Quando você de fato desenha aí, que eu falei aqui, quando você mapeia, quando você desenha, quando você coloca, esse é o passo 1, esse é o passo 2, esse é o passo 3, é óbvio que você vai tornar isso aqui, ó, aparente, você vai colocar isso à tona, né? E você vai trazer clareza nisso daqui que você está realizando. Então, sim, ele torna o trabalho mais visível. Pensa até no lado pessoal, quando você coloca e decifra o que você faz no seu dia a dia, né, da sua rotina. Então, sim, é muito importante para a gente entender como cada coisa acontece. O segundo benefício é que você vai conseguir, aí a gente falou um pouco já disso, né, obviamente, você vai conseguir identificar os pontos críticos, né? Você vai conseguir, então, aí eliminar gargalos, você vai ganhar mais agilidades. Pensa, se você tornou aquilo ali mais visível, se você tem agora ali o passo a passo
de como o fluxo do trabalho está acontecendo na sua empresa, você, focada no cliente, vai saber, nossa, isso daqui eu posso fazer de uma forma mais rápida. Nossa, isso daqui tá faltando algo. Você consegue aí identificar esses pontos críticos, né? E consegue sim ter mais agilidade. Você consegue avaliar melhor, né? De uma forma melhor aí quais são as suas falhas, né? E você, é óbvio que você vai se tornar, dentro do seu negócio, mais produtivo e mais eficiente. É óbvio, isso fica nítido. Então, sim, esse é um outro benefício que a gente colhe aí. Deixa eu compartilhar outra aqui pra gente continuar, porque são muitos os benefícios da gestão por processos. Me fala aqui, gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Estão concordando? Vai colocando nos comentários aí, não esquece de apertar também aí o coraçãozinho. Vamos lá. Vamos para mais um. O terceiro benefício, né? Quando você também está aí mapeado esse fluxo dessas atividades, a sequência de atividades, esse processo, você consegue eliminar situações de retrabalho, ou seja, você vai reduzir custos. Você vai ver, eu dei esse exemplo aqui, você vai enxergar o que pode ser que você esteja fazendo de forma excessiva. Às vezes você está fazendo uma conferência de uma forma excessiva que não precisa. Às vezes, né, você vai colocar uma tecnologia ali para realizar algo que você está fazendo e que pode, então, assim, reduzir, sim, custos, né? Que pode, sim, aí, você ter, otimizar os seus gastos. Você vai conseguir aí evitar de fazer duas coisas, né? De novo, esse retrabalho que é muito comumente observado em pequenas empresas. Esses erros, quando a gente não tem esses processos mapeados, eles acontecem com muita frequência. Quantas e quantas vezes, assim, em atendimentos de pequenas empresas, eu observei que aí eu começo a ter um olhar muito reflexivo aí, né, para o meu negócio, para a gestão de negócios, e aí eu começo a olhar as empresas e eu vou tendo esses olhares, né? Então, sei lá, vou encomendar uma cesta numa padaria, eu vejo que muitas das falhas que acontecem é porque essas empresas não têm os seus processos mapeados. Fica nítido isso para mim. A Mônica aqui tá perguntando, né? Eu só tô pensando aí como que eu vou implementar isso. Bom, nós já estamos trabalhando isso, né, no seu negócio, dentro da nossa consultoria, então nós estamos desenvolvendo, mas você faz isso primeiro escrevendo como que você faz as atividades, né? Quantos fornecedores você possui, como que você faz contato com o fornecedor, de quanto em quanto tempo você compra isso do seu fornecedor, como que você atende o seu cliente, quanto tempo você demora para responder esse cliente nos seus atendimentos de direct, de WhatsApp. Então sim, você começa fazendo isso escrevendo, né? Escrevendo mesmo o que você executa na sua empresa. Depois que você faz isso, escrever, a gente vai ver que você vai começar a perceber que tem sim um fluxo dessas atividades aí interagindo e você vai conseguir começar a mapear. Aí literalmente, por isso que eu falei dos post-its, porque os post-its ajudam a gente a criar caixinhas e ir mudando. Então, a dica para começar é escrever o que você faz aí no seu dia a dia. Que bom que deu para entender. Bom, o quarto benefício, então, da gestão aí por processos é que você, sem dúvidas, melhora aí a utilização aí dos seus recursos, né? Você elimina desperdícios. Então, ele tem muito a ver com esse benefício número 3 que a gente estava falando, porque você vai ver, nossa, isso daqui eu tô fazendo em excesso, então isso aqui é um desperdício, isso daqui eu não preciso fazer dentro da minha empresa. Então você tem sem dúvidas aí, né, uma melhor relação entre o seu recurso, né, entre a atividade e o recurso que você tem. E aí você consegue trabalhar recurso, ação e resultado de uma forma aí mais potencializada. Você consegue trazer um resultado aí melhor para o seu negócio. Então, sem dúvidas nenhuma, você encontra, nossa, esse recurso aqui, seja de tempo, de dinheiro, de material, eu posso utilizar ele de uma forma mais eficiente.
possa eliminar, ter menos desperdício. Falando de tecidos aí, né? Às vezes você pode cortar o pano de uma forma que tenha menos sobras no seu tecido, porque tecido é dinheiro. Então você vai cortar de uma forma que sobre, né, menos aí esses retalhos. Você pode usar os retalhos para fazer um outro material. Então sim, você consegue melhorar aí a utilização dos seus recursos também. Isso a gestão de processos promove. Continuando, vamos pegar aqui outros benefícios, né, que a gente enxerga, que a gente consegue perceber com esse daqui eu já tinha colocado, com a gestão por processos. Outra questão, e também eu já falei aqui, a gente já pontuou bastante, é essa questão de clarificar aí as operações e as responsabilidades dos colaboradores, né? Concorda que se você tem esse passo a passo desenhado, se você tem os processos, as atividades, a sequência com que essas atividades aí são realizadas, você tem isso documentado, você consegue entregar para o seu cliente ou para o seu colaborador, né, esses passos a passos, e eles conseguem entender em que pontos eles podem atuar. Então você clarifica assim o que é responsabilidade desse funcionário, o que é responsabilidade daquele outro funcionário, e isso, como lá no item 1, né, no primeiro benefício a gente falou de clarificar aí as informações, você vai de fato, né, colocar, né, os fluxos, você vai de fato mostrar para esse colaborador o que ele precisa fazer, o que é desse, o que é daquele, e ele vai entender melhor aí o passo a passo da sua empresa, né, como as atividades são realizadas, quais as funções que você faz, quais a função que ele precisa desempenhar, qual a relação da função dele com outro colaborador, né? Como que a atividade dele se interagem com a do outro colaborador. E isso é muito importante, porque às vezes quando você fica também com muito processo assim, você tem que tomar cuidado para não departamentalizar e a pessoa não entender o todo, né? Não entender que ela tem uma influência no todo ali. Então, a pessoa entende, ó, isso aqui é minha responsabilidade, mas eu faço isso porque ela representa na satisfação final do cliente uma interferência muito grande e eu me relaciono com esse outro colaborador. E aí, concorda que é a partir daí que eu te falei que você vai começar a tirar férias? Porque cada um já sabe o seu papel, já sabe como que eles desempenham, já sabe como eles influenciam, né, nesse propósito final para o cliente. Outra coisa que você consegue fazer aí com a gestão por processos é definir e monitorar os indicadores de desempenho, né? Os indicadores de desempenho, eles são ferramentas que são muito essenciais para qualquer gerenciamento. Peter Drucker já falou, né? O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, quando você tem indicadores de desempenho, você define aí quais são os pontos, né, que você precisa estabelecer, que você vai acompanhar em cada um dos seus processos. Então você vai monitorar a satisfação do seu cliente, você precisa ter nota 10. Quais são aí os pontos? Você precisa responder o seu cliente no WhatsApp em até 2 horas? Então você define, né, esses objetivos, essas metas que você quer alcançar em cada um destes seus processos. E aí você consegue acompanhar a performance, né, da sua empresa baseada nesses indicadores de desempenho. Então, à medida que você vai crescendo também, sua pequena empresa agora tem 5 colaboradores. Então, você tem um indicador de desempenho aqui para ver que todo mundo tem que produzir esse determinado material aqui em até 1 hora. Então, se a produção está demorando 2 horas, espera lá, como que eu posso melhorar aqui essa produção? Então você sim estabelece metas aí que vão ficar mais fáceis, né, de você acompanhar o desempenho aí da sua empresa. E você vai estar baseado em dados, você não vai estar baseado no seu achismo. Aí você vai falar assim, a minha equipe é muito lenta, não produz no prazo. Mas aí que você vai perguntar, por que a sua empresa é lenta? Qual que é o prazo que ela deveria executar? E aí na hora que você questiona, a pessoa não sabe, ela não sabe. Não sei, foi porque não está definido, entende? Ela não tem um indicador ali que foi estabelecido, então ela não consegue falar se está ou não está preguiçosa, porque ela não tem aquilo ali estabelecido.
Então você precisa sim basear em dados. A gente não pode ficar em achismo. A gente falou muito disso na live 4, né? Eu falei com vocês, não baseiem-se em achismos, baseiem-se em dados. E esses indicadores de desempenho são justamente os dados que você vai precisar ter para medir a performance da sua empresa. E por fim, que eu queria elencar aqui, né, o 7º benefício aí da gestão por processos é que a gente promove a melhoria contínua. A gente está aí constantemente conseguindo realizar as mudanças que são necessárias para o nosso negócio. E aqui vem a parte que eu mais gosto, né? Para mim, eu já tinha também falado lá na nossa live de criar cultura forte, que um dos valores que eu tenho muito forte comigo, né, é o da evolução, é da gente melhorar um pouquinho por dia. E a gestão por processos, ela justamente promove isso para as nossas pequenas empresas. E se você aplicar, inclusive, no seu lado pessoal, você vai ver com a gestão por processos, nós conseguimos implementar melhoria contínua. Ou seja, nós conseguimos estar constantemente aí aprimorando, aperfeiçoando, né, buscando a excelência para os nossos negócios. Então, eu acredito muito na melhoria contínua, eu acredito muito na gestão por processos para promover isso. Se a gente tem o passo a passo das nossas atividades definidas ali e a gente começa a perceber que aquela atividade que a gente realiza não é eficiente, você vai colocar a sua atenção em como você vai fazer com que aquela atividade seja eficiente. Só quero ponderar uma coisa aqui muito importante, que muitas vezes em nossos negócios nós criamos uma certa ansiedade pelas coisas, né? A gente começa a ter várias ideias, não sei se vocês estão passando por isso agora, mas a gente começa a ter várias ideias, a gente fica querendo implementar tudo de uma vez e fala, nossa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, quer implementar tudo de uma vez. E aí a gente não dá conta e a gente se frustra, e na nossa frustração de não conseguir colocar, né, em prática o que a gente gostaria, a gente acaba paralisando e não vamos para frente, a coisa só entra nessa bola de neve. Então uma das coisas que a gente precisa controlar em nossos negócios é justamente essa ansiedade. E eu acho que o fato da gente trabalhar com a gestão por processos mostra isso também, o fato de você entender que sim, tem várias melhorias que você pode fazer na sua empresa. Sim, o mundo de hoje está exigindo da gente uma certa agilidade, mas pondere isso, coloque isso, né, num checklist, coloque elenque que você precisa melhorar e controle essa ansiedade e entender que você pode sim melhorar, mas você vai melhorando assim, pouquinho a pouquinho, né? Coloca isso como vai fazendo. Eu até essa semana eu acho que eu coloquei um post aqui falando, antes ser tartaruga do que ser pedra, né? Então antes ir devagar do que ficar parado. E quando eu acho que a gente assume muito essa ansiedade, a gente se paralisa, porque a gente não dá conta. É humanamente impossível, né? Por mais que você tenha também uma equipe eficiente. Então elenque aí o que você pode, trabalhe sim, a gente não tem que ter agilidade, mas busque, né, entender que você pode melhorar um pouquinho por dia. Se você melhorar um pouquinho por dia aí na sua pequena empresa, ao final do ano você vai ter melhorar 365. Então a gestão por processos passa muito isso, da melhoria contínua. E é isso que vai fazer com que a gente garanta que os nossos clientes tenham de fato aí uma satisfação pelo que a gente entrega, pelos nossos produtos, né, pelos nossos serviços. Então, pessoal, eu poderia inclusive ficar aqui citando inúmeros outros benefícios da gestão por processos, porque são inúmeros mesmo, são muitos. Quando a gente de fato inclui isso aí no nosso negócio, é tão transformador. A Mônica tá colocando, essa live de hoje foi sensacional, preciso melhorar muito em vários aspectos. Mas bacana é quando a gente consegue perceber isso, né? O quanto que a gente consegue introjetar e perceber que tanto na nossa vida pessoal quanto no nosso negócio a gente pode melhorar, né, com esse pensamento. No início da pandemia, quando eu abri lá no meu negócio, na verdade a EPS surgiu em fevereiro de 2020, logo depois veio a pandemia. Quando veio a pandemia, é óbvio que eu me assustei e falei, meu Deus, eu não vou dar conta de colocar em prática tudo aquilo que eu de fato queria colocar em prática, né? E aí eu absorvi esse pensamento. Érica, controle a sua ansiedade, tá tudo um caos. Então cuide primeiro da sua ansiedade para que você consiga aí de fato colocar. E foi aplicando aí ferramentas dessa gestão por processos no meu dia a dia, tanto pessoal quanto profissional, que eu comecei a de fato a evoluir no meu negócio.
a, por exemplo, tá fazendo conteúdo aqui constantemente, fazendo essa série de lives para você, coisa que lá no início eu falava, eu não vou dar conta de fazer post todo dia. E hoje, para mim, eu tiro de letra, entende? Então, sim, pessoal, são inúmeros os benefícios quando a gente percebe, né? Quando a gente entende. Mas o primeiro passo é a gente enxergar valor nisso. Porque quando a gente enxerga valor, a gente vai correr atrás para aplicar isso em nossos negócios. E como eu disse, né? Conte comigo, conte com a Escola Pequenas Empresas, porque esse é um assunto que eu adoro. Produtividade é um tema que eu estudo com profundidade, é um tema que eu estou o tempo inteiro me debruçando, o tempo inteiro buscando ser mais produtiva. Há pouco tempo eu fiz uns treinamentos sobre produtividade, né? Ministrei um treinamento de produtividade para líderes de uma pequena empresa e foi sensacional acompanhar a evolução que essas pessoas tiveram aí nesse percurso, vendo como que elas mudaram hábitos e começaram a executar coisas até na empresa e no lado pessoal que elas nem acreditavam, né? Então sim, vamos focar nisso. Quando a gente entende que tem metodologias e várias ferramentas aí para auxiliar, né, na nossa gestão, a gestão pessoal, a gestão das nossas empresas, né, a gente percebe o quanto a gente pode ter sim alicerces e fundamentos para a nossa pequena empresa crescer de forma sustentável, né, para que quando a gente começar a crescer venha um vento, e às vezes um vento bem tenebroso, como uma pandemia, né, a gente vai ficar ali forte, a gente vai ficar alicerçado e a gente não será derrubado, né? A gente pode ter desafios, a gente pode sofrer um pouquinho mais, pode apertar daqui, pode apertar dali, mas a gente vai ficar sustentado porque a gente foi ancorado aí nos fundamentos e não em dicas rápidas, hein? Não acreditem em dicas rápidas, pessoal. O que vai fazer a gente sustentar aí nossa pequena empresa são os fundamentos e a gente precisa ter conhecimento disso. Espero nessa live ter passado aí um pouquinho desses fundamentos, um pouquinho dessas bases, ter plantado a sementinha de que a gestão por processos é sim para a sua pequena empresa, independente do tamanho dela. Espero ter plantado essa sementinha, hein? Espero ter gerado essa reflexão em vocês. Se tiverem dúvidas sobre como vocês podem colocar isso em prática no negócio específico de vocês, não hesitem em me mandar um direct para que eu possa ajudá-los. De fato, a Escola Pequenas Empresas existe para ajudar você a transformar a sua pequena empresa em um negócio próspero e lucrativo. É por isso que eu estou aqui. Bom, espero ter ajudado, espero ter passado aí tudo que eu queria passar ao longo dessa live. Queria dizer então, também, mais o último recado, que na sexta-feira agora, né, dia 2 de julho, nós teremos aí a live 6, o último passo que eu queria passar nessa série Gerir para Lucrar, que é cuide da saúde financeira do seu negócio. Um tema extremamente importante aí para que a gente possa realmente crescer com os nossos negócios. Muito obrigada, né, pessoal, a todos vocês que estão acompanhando essa série de lives aí, que estão todos os dias participando, estão aqui comigo dia a dia e não abrem mão de estar aqui comigo, né? Então, muito obrigada a vocês e também as pessoas que estão assistindo no gravado, porque eu sei que para alguns esse horário não dá. Então, muito obrigada também. Não esqueçam de comentar aí ao final da live e não esqueçam também de compartilhar com outros empreendedores. Muito obrigada, um bom dia para vocês, um excelente dia de trabalho, que a gente conquiste aí com as nossas empresas todos os nossos objetivos. Até sexta, 7h55. Te espero. Obrigada!